Bem-vindos ao Mental Chip, o lugar onde o conhecimento dobra a cada descoberta. Hoje a gente está no segundo episódio da nossa série sobre A Guerra dos Chips, do Chris Miller, e nós vamos mergulhar fundo, ali entre as páginas 58 e 91, para desvendar como um único ato de rebelião conseguiu dar origem ao ecossistema de inovação mais poderoso que o mundo já viu, o Vale do Silício. A nossa história de hoje, ela começa exatamente com essa pergunta. Porque, veja bem, a gente não está falando de uma briguinha de escritório qualquer, não. A gente está falando daquela faísca, a faísca que literalmente acendeu o fogo que se tornaria o Vale do Silício. Só para a gente se situar, no episódio anterior a gente viu a invenção do transistor lá nos Bell Labs, o auge da cultura corporativa super hierárquica da costa leste americana, uma peça-chave, sem dúvida. Só que inventar uma coisa é só o começo. O verdadeiro desafio era como produzir essa maravilha em massa, de um jeito barato e confiável. Como transformar a ciência de laboratório em uma indústria global. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira pessoa a tentar responder essa pergunta foi William Shockley, um dos inventores do transistor, ganhador do Prêmio Nobel, um gênio, ponto. Ele largou a costa leste para abrir seu laboratório na Califórnia, num lugar que na época era basicamente só pomares, com uma missão clara: dominar a produção de transistores de silício. E para isso, ele reuniu as mentes mais brilhantes do país. A complexidade do Shockley é fascinante, porque de um lado você tinha o gênio visionário, o cara que apostou no silício e abriu as portas para o futuro. Do outro, um líder terrível. A gestão dele era baseada na desconfiança, no microgerenciamento e numa paranoia que chegava a ser absurda. Ele via conspirações em todo lugar e simplesmente sufocava qualquer ideia que não fosse a dele. E isso nos leva direto para a atmosfera dentro do laboratório. Tenta imaginar a cena. Uma pessoa é um jovem cientista cheio de ideias, trabalhando para um ídolo. Mas, em vez de colaboração, encontra um ambiente de medo. Shockley gravava conversas, submetia funcionários a detectores de mentiras, minava publicamente a própria equipe. A genialidade que os atraiu para lá era a mesma que os estava aprisionando. Inevitavelmente, a pressão se tornou insuportável. E é bem aqui que a história dá uma virada de cinema. Um grupo dos seus melhores pesquisadores decidiu que não dava mais. Eles tomaram uma decisão que não só selaria o destino do laboratório de Shockley, mas que definiria a cultura da tecnologia pelas próximas décadas. Shockley os apelidou de os 8 traidores. E o nome pegou. Mas a história provaria que de traidores eles não tinham nada. Eram visionários. Eram os talentos que o próprio Shockley havia recrutado, homens que viam o futuro imenso dos semicondutores e se recusavam a ver esse futuro ser sabotado pelo ego de uma pessoa só. E aqui estão eles, os nomes que fundaram uma nova era. É bom destacar dois em particular: Robert Noyce, o físico carismático, o líder natural do grupo, e Gordon Moore, o químico calmo e metódico, cuja visão sobre miniaturização se tornaria uma lei. É bom lembrar desses nomes. Eles são os arquitetos do mundo digital. Então, o ponto crucial é entender a natureza dessa saída. Não foi uma simples demissão. Foi um ato de rebelião criativa. Eles não estavam só fugindo de um chefe ruim. Eles estavam rompendo com o modelo antigo de gestão para fundar algo novo, baseado em princípios radicalmente diferentes. Era uma rebelião para construir. E o resultado dessa rebelião foi a Fairchild Semiconductor. Seu laboratório de Shockley foi uma tentativa de replicar a rigidez corporativa da costa leste na Califórnia. A Fairchild foi a resposta criativa e meritocrática da costa oeste. Foi, em essência, a primeira startup de tecnologia financiada por capital de risco, um modelo que hoje é o padrão. Com o apoio financeiro do investidor Sherman Fairchild, esses 8 jovens fizeram o impensável. Criaram uma empresa do zero para competir com seu antigo mentor. Eles não tinham só um produto novo, eles tinham uma nova filosofia de como construir o futuro. E essa filosofia era a antítese de tudo o que eles viveram com Shockley. Na Fairchild, a hierarquia era flexível. As melhores ideias venciam, não importava de quem viessem. E, o mais importante, eles introduziram as opções de ações para funcionários, transformando engenheiros em sócios. Eles alinharam o sucesso individual com o da empresa, criando uma cultura que celebrava o risco. E essa cultura não ficou contida só na Fairchild, muito pelo contrário. Ela se tornou o código genético que daria forma a todo o ecossistema do Vale do Silício. O resultado foi uma verdadeira reação em cadeia. A rebelião levou a Fairchild.
A cultura da Fairchild empoderou uma geração de engenheiros que saíram para criar suas próprias empresas, os Fairchildans. Gigantes como a Intel, fundada por Noyce e Moore, e a AMD, todas nasceram desse movimento. Foi essa proliferação de talento, ideias e capital que transformou Pomares de Damasco em Vale do Silício. E é por isso que essa história é tão relevante hoje. Essa mentalidade de que jovens talentos podem desafiar gigantes estabelecidos, de que o risco é recompensado e o talento deve ter participação no sucesso, essa é a essência do Vale do Silício. É o legado direto dos 8 traidores e da sua rebelião. No final das contas, a lição é poderosa. Shockley representava o modelo do gênio centralizador, que acredita que a inovação emana de uma única mente. Os 8 traidores provaram que o futuro pertencia à inteligência coletiva, à colaboração e à liberdade criativa. E foi essa escolha que deu ao mundo a revolução digital. Com a cultura estabelecida, a corrida agora era puramente tecnológica. A questão era como colocar mais poder em espaços cada vez menores. No próximo episódio, a gente vai explorar a lei de Moore e a invenção crucial que tornou tudo isso possível, o circuito integrado. Se você gostou de desvendar essa história, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esta análise. Assim, o conhecimento dobra a cada descoberta. Até a próxima!